Hello, Cat! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vou dar a minha opinião sobre Keith Richards. Aproveitando essa vibe dos Rolling Stones ali do último vídeo que eu postei, né? Então vamos lá. Keith Richards, considerado por muitos um guitarrista muito simples, até um guitarrista base, né? E com riffs extremamente simples que qualquer guitarrista iniciante tiraria de letra. O Keith já começa assim, ó. Se ele não tivesse parado de usar drogas, cocaína, e ele quase acabou com o próprio cérebro dele. Quase. Sabe aquela história de que ele cheirou o pai dele, as cinzas do pai dele? Então é real. E sempre que ele cheirou, a coisa mais estranha que ele cheirou foi as cinzas do próprio pai. E aí, ele usava drogas em quantidades inacreditáveis que você possa imaginar. O lado ácido, concreto dele, ele nunca deixou de ser um incrível compositor. Ele sempre tinha uma ideia nova na hora de compor ali com a banda, com o Charles, com o Ronnie, ou na época do Mick, e também do Mick Jagger, e na época do Mick Taylor, tal, com o Brian Jones e tal, e tudo mais. Vocês conseguem ver de que ele sempre teve um bom desempenho como compositor ali. E o Mickey sempre é dos negócios, sempre. Ele sempre foi. Tanto que ele é o pé frio dos times em que ele torce e o pão duro pra gastar qualquer coisa. E tem 8 filhos. Por aí no mundo, né? A banda sempre foi um escândalo nas mídias. Sempre foi um escândalo. Ele já sabe a Anitta? Ele já namorou ele já namorou com a Anitta, que era a namorada do Brian Jones. E aí eles ficaram um tempo juntos e tal. Dava a entender que era um casal perfeito ali. Claro que ele sempre elogia a Anitta, né? E aí quando ele... E aí depois, ali, quando... Lá no final dos anos 70 para 80, ele começa meio que a exagerar nas drogas. E também, em algumas dessas ocasiões, ele é preso. Ele é preso. Que a prisão dele... Assim, ele foi preso por contrabandear substâncias. E aí, ele foi preso, só que aí nesse período ele ficou fora dos Rolling Stones. Só que na mídia ninguém ficou sabendo, não foi oficialmente isso pra mídia, pra imprensa ali na época. E aí ele acabou sendo preso e tal, aí pra o advogado dele e da banda, na verdade o advogado da banda, tirar ele de lá, porque eles estavam bem exatamente no meio da turnê, eles pegaram uma garota cega e no tribunal ela deu um discurso muito emocionante que convenceu o réu e o juiz a deixar ele livre, né, digamos, tirar ele da cadeia. Que foi o discurso ali dela foi dizendo que ele era só elogiando ele, que ele era muito legal, que todas as vezes que ela saía, que ela ia pra escutar os shows, pros shows, ele fazia questão de pegar ela em casa, levar pro show, depois
do show pra levar ela até em casa. Ele sempre foi muito bondoso, gentil, respeitoso com ela e tal. E todo mundo ficou tão emocionado que praticamente tiraram ele da cadeia. E aí, com essa história emocionante, aí ele voltou pro Rolling Stones. Só que aí, durante alguns meses, ele tava fora. Ele saiu dos Rolling Stones. Ou, digamos, foi demitido, entre aspas, né? Mas ficou só dentro da banda mesmo. Imprensa, o pessoal de fora, ninguém ficou sabendo. E ele também foi preso várias vezes na vida. Essa é uma das histórias em que ele foi preso. E também o fato de ele ser um bom guitarrista. Pra mim, ele é um bom guitarrista, não é um guitarrista excelente, excepcional, fantástico, surreal. Não. Ele é um bom guitarrista. Assim, pra o tipo de guitarrista dele, né? Ele é um bom guitarrista. A guitarra é afinada em sol maior, as riffs são completamente simples, e ele tem uma boa conexão com o Ronnie Wood ao vivo, que é praticamente excepcional, é tipo incrível. Nenhuma vez eles desafinam no ao vivo. Você consegue ver que os dois se olham, e aí um sorri pra cara do outro ali. Aí vê, nenhum deles sai fora da harmonia. E aí, o que faz o Keith ser um dos grandes guitarristas é o fato de que, sim, os riffs deles são simples, né? Aquela galera que fica impressionada com riffs super difíceis, aquelas riffs assim, tipo, Comfortably Numb e Little Wings, sabe? Ficam impressionados. Tudo bem, eu também fico impressionado com esse tipo de riffs, de guitarras. Só que o simples também também pode ser incrível, também pode ser, tem seu valor. E o Keith é dessa forma, sabe? Ele tem um brilho, ele tem uma vontade, uma coisa assim que é dele, sabe? O primeiro álbum solo dele, de 1988, tem uma venda razoável. E eu recomendo pra vocês esse primeiro álbum, porque é praticamente mexe com folk, blues, country, o rock and roll, rock and roll, aquele rock and roll dos anos 50 mesmo, inspirado bem pouquinho dos Rolling Stones, mas é bem a cara do Keith Richards. Só que o álbum é bem diferente dele, Keith Richards, no Rolling Stones, pra ele, Keith Richards, carreira solo. A maioria dos álbuns dele é impecável. É praticamente até um exagero isso, mas pra mim o primeiro álbum dele, pra mim, considerado como uma obra-prima dele mesmo. Porque é um blues de uma qualidade excepcional. É um country, aí mexe com folk, às vezes umas pitadinhas de soul, assim, leve. E também só o fato da voz rouca dele, né? Do rouca, né? Que ficou. Ele conseguiu o simples se tornar atemporal. Entendeu? E eu gosto desse tipo de artista. Mesmo que seja simples, assim, uma coisinha, aproveita, tem seus valores, entendeu? E também que ele é muito carismático. Ele é muito carismático ali, ele pode ter aquela visão, assim, aquela imagem dele velhão parecendo, digamos, né? Parecendo que tá bravo o tempo todo. Não, ele é bem, digamos, de boa. E não tem como deixar a minha admiração por ele. Mesmo que seja simples ali, digamos, tem gente que até chama ele de guitarrista de base, só por as riffs serem simples, né? Praticamente os guitarristas de base são dessa forma mesmo, classificados. E aí, assim, não tem como eu não
não deixar aqui no canal o fato de que eu gosto mesmo do Keith Richards. Claro que ele não é um guitarrista excelente ali, mas ele consegue estar ali na dele, dentro do cenário dele. Claro que ele poderia fazer coisas maiores, tipo que na carreira solo dele ele foi para outro espaço, né? Ele ampliou. Mas no Rolling Stones ele é praticamente, né, o guitarrista de base, né, digamos. Então, eu super recomendo que vocês escutem os álbuns solo do Keith Richards, principalmente o primeiro, de 88, que é muito bom. Tá? Vocês vão ficar de queixo caído de que ele tá bem diferente, que ele é bem diferente dos Rolling Stones. E lembrando, pare de comparar os discos das bandas. Quando a carreira solo é uma coisa, na banda é outra. Então, sem comparação, tá? Para com a comparação. E também aproveitem, porque é praticamente uma aula para vocês. E para mim, e para todo mundo que ama música e guitarra, sabe? É praticamente você fica hipnotizado com isso. Com as músicas, com os solos e até um pouco da performance, porque ele tem uma boa performance. Então, tanto no Rolling Stones, o solo, assim. Ele sempre teve uma boa performance. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e carisma. Se inscrevam no canal, comentem, compartilha, clica no sininho para ativar, né? Para ativar todas as notificações para receber os próximos vídeos que ainda virão para o canal. E compartilha esse conteúdo para quem achar interessante, para uma pessoa que gosta de música, que gosta de saber sobre os bastidores e também sobre músicas em geral, de bandas e seus relacionamentos, que a gente sabe muito bem que não é bem lá essas coisas que dizem. Então, muito obrigada. Até a próxima do Moment Cat. Tchau!